Olá, irmãos. Mais uma vez a gente está aqui para ouvir um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje estaremos com a continuação do nosso estudo do livro de João, hoje sendo dado continuidade pelo nosso irmão Josemar. Logo após uma oração que faremos agora, estaremos tendo um momento de louvor e depois nosso irmão Josemar estará com a palavra. Querido Pai, que o Senhor abençoe e abra nossos corações para essa mensagem que será entregue para nós agora. Essa mensagem que o Senhor já preparou o nosso irmão, o Senhor já o capacitou para que ele tivesse total capacidade, de chegar e trazer a Tua palavra da melhor forma possível e da forma mais clara possível para que possamos compreender. Então, a oração neste momento é para que nós possamos estar de corações abertos para poder receber o que Ele apresentará para nós, vindo diretamente do Senhor. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos buscam a felicidade, todos querem receber amor. Todos buscam a prosperidade, um tesouro de grande valor. Muitos acham que a riqueza do mundo pode lhes oferecer a paz. Estão em busca desse tal tesouro que nunca lhes satisfaz. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. As crianças querem alegria e os jovens querem diversão. Nossos pais batalham todo dia nesse tesouro põe seu coração. E assim caminham nessa vida, estão em busca de algo mais. Mas não conhecem o mapa da mina que oferece a verdadeira paz. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. Temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro que é a salvação em Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adora
adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bom dia, amigos, irmãos. Estamos nesta manhã dando continuidade aos estudos iniciados nesse Evangelho de João. Nosso irmão Éder, semana passada, trouxe um panorama deste livro e hoje nós verificaremos o seu prólogo. João capítulo 1, versículos de 1 até o 18. Lembremos-nos
que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, e os dois eram filhos de Zebedeu e Salomé, que pode ter sido irmã de Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. João foi o único dos apóstolos a morrer de forma natural. Sofreu martírio, mas não morreu dessa forma. Sua morte, como eu disse, foi de forma natural, provavelmente em Éfeso, aos 98 anos. O seu evangelho, que apresenta o Senhor Jesus como Deus, ou seja, essa é apenas a primeira parte do seu objetivo. A segunda é para que todos aqueles que creem neste fato possam ter vida eterna. E isso se encontra no versículo-chave de seu evangelho, registrado no capítulo 20, versículo 31. Temos no capítulo 1, versículo de 1 até o 18, o prólogo bem definido deste evangelho. Prólogo significa introdução, e é nele que o autor coloca o seu tema para todos os seus leitores, e explica o seu objetivo e resume as ideias principais que serão desenvolvidas na sequência. A finalidade do prólogo é contextualizar o seu leitor com o assunto, aquilo que será apresentado mais à frente. Nós temos em João um prólogo riquíssimo, pois a sua obra trata não apenas de uma pessoa tão perfeita como o Senhor Jesus, mas este prólogo trata do completo e perfeito Deus. Nele nós vemos como Jesus, que estava junto com o Pai no início, entrou no tempo e na história de toda a humanidade, revelando assim perfeitamente como Deus é. E através da sua morte, ele demonstrou o quanto Deus tem amado toda a humanidade. Nós seguiremos nesse prólogo uma sequência lógica de raciocínio. Primeiramente, verificaremos Jesus na eternidade e no tempo. Versículos de 1 a 5, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Encontramos aqui um termo interessante, o termo verbo, que vem do grego logos, que significa palavra. Este termo, logos, significa para os gregos o início, a razão que dá forma ao universo e constitui também a alma humana. Mas é mais correto nós termos um pensamento judaico para esta expressão. Com certeza, essa era a ideia de João. Então, nesse termo, essa palavra, logos, significa expressão de palavra, ou palavra em ação. E com isso, reporta-nos a Gênesis, capítulo 1, onde nós lemos que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, a partir de uma ordem, onde temos o registro de dois verbos, bará e achá, onde registra, e disse Deus. Então, ao dizer a sua palavra, todas as coisas foram feitas. Então, João legitimamente associa o verbo logos à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos algumas verdades acerca do verbo. Jesus e sua eternidade. No princípio era o verbo. Princípio e era são duas palavras que funcionam como âncoras, que mantêm firme o navio da nossa alma diante das tempestuosas heresias que surgem com o objetivo de negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No início, no século IV, eram os arianos, e agora nós temos as testemunhas de Jeová, que negam a divindade e a preexistência do Cristo encarnado. Mas nós sabemos que Jesus sempre existiu. Vemos também Jesus e a sua relação com o Pai. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com o Pai. Jesus é igual ao Pai em essência ou em substância. Porém, ele distingue da natureza, ou seja, do ofício.
Os dois, eles estavam juntos em perfeita comunhão, desde sempre, com propósitos bem idênticos. Lemos também que Jesus, e acerca da sua divindade, ou seja, e o Verbo era Deus, não um verbo, não era um Deus, mas o Verbo, o Logos, o Senhor Jesus, ele era Deus. Por isso, sabemos que ele é divino, coigual ao Pai, porém distinto em pessoa. Assim, nós podemos compreender o significado da Trindade, que diz que existe um único Deus, mas este Deus se revela em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lemos ainda sobre Jesus e a sua obra criadora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Vemos que Jesus, o Verbo, é o agente divino na criação de todo o universo. Ele é a palavra criadora de Deus. Tanto em Colossenses 1:6 como em Colossenses 1:16, quanto em Hebreus 1:2, falam a respeito da sua criação. Colossenses diz que tudo que existe foi feito por ele e para ele. Não somente criou todas as coisas, mas com um objetivo bem definido para a sua própria glória. Lemos ainda sobre Jesus e a sua autoexistência. Versículo 4: a vida estava nele e era a luz dos homens. Como tal, Jesus é a fonte de tudo que existe. Ele é a luz que dá vida, mas também que revela as coisas de fato e que guia aqueles que por ele são conduzidos. Lemos acerca da sua luz vitoriosa. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a luz chega, as trevas logo batem em retirada. Por sua luz, as trevas não são somente dissipadas, mas são todas elas desmascaradas. As trevas são desmascaradas. Satanás, a partir da chegada dessa luz, foi exposto com suas armadilhas escravizantes. E assim, os cativos puderam ser resgatados do império das trevas para a maravilhosa luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo que nós temos que proclamar todo o tempo da nossa vida, pois para isso fomos feitos raça eleita, sacerdote real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro verso declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Dos versículos 2 a 6, contemplamos a sua obra criadora, sua eterna existência e sua fulgurosa luz de vida e vitória incontestáveis. Agora, dos versos 5 a 13, observaremos as atitudes humanas em relação à pessoa de nosso Senhor Jesus. Jesus e as atitudes humanas em relação à sua pessoa. Nessa parte do prólogo, vemos as reações das pessoas a Jesus e a sua missão. Primeiro, João Batista, dos versículos 6 a 9. Este João, ele é o primo de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias, 6 vezes mais velho do que o Senhor Jesus. Ele era testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua missão, seu ministério era testemunhar acerca do nosso Deus. Sua capacitação era divina, desde o ventre da sua mãe. Certa vez, Maria foi visitada por Isabel, e essa já estava grávida de 6 meses. E quando ela chegou e ouviu a voz de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo, e o menino pequeno em seu ventre, esse estremeceu. A missão de João era clara: testemunhar para que todos colocassem sua fé em Jesus. Objetivo deste evangelho. Seu caráter, extremamente humilde, pois em momento algum preocupou consigo mesmo, senão do cumprimento de sua precípua missão. Ele se considerava indigno
de ser um escravo de Jesus, não ousava desatar-lhe a sandália dos pés. Atitude do mundo em geral para com o Senhor Jesus. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu. Nós sabemos que Cristo veio para o que era seu. Todo mundo pertencia a ele de direito, tanto as pessoas como a natureza criada. Ele sempre esteve aqui no mundo, mas os homens não o honraram, serviram a criatura em lugar do Criador. Nós lemos isso em Romanos 1:25, uma deturpação, uma idolatria humana. Lemos da atitude dos judeus em especial. E os seus não o receberam. Veio para o mundo, mas veio também de forma particular para o povo de Israel. Ele veio dessa forma especial porque Israel era um povo escolhido e formado por Deus. Ele havia sido anunciado pelos profetas naquela nação. As figuras ou tipos do Antigo Testamento, todos eles tinham o seu cumprimento ou antítipo em Cristo Jesus. As suas obras naquela região foram claras e contundentes entre eles. O evangelista João registra que se todas as coisas que Jesus fez fossem registradas em livros, não caberiam no mundo os livros a serem escritos. Porém, o povo judeu o rejeitou. Atitude de algumas pessoas interessantes, né? Versículos 12 e 13 diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Neste momento, a salvação sai da fronteira de Israel e se estende por todo o mundo, para todas as tribos, raças e povos de todo o planeta. Todos os que aceitam a Cristo são filhos de Deus, não apenas de Abraão, mas legítimos filhos do Deus Altíssimo. O verso 13 mostra as 3 maneiras pelas quais o novo nascimento não ocorre e uma única maneira pela qual o novo nascimento acontece. A sua não ocorrência. O novo nascimento não é do sangue, ou seja, a salvação não passa de pai para filho, não é hereditária. O novo nascimento não é da vontade da carne. A pessoa não tem poder sobre ele, não através da sua carne. Ninguém pode por si mesmo produzir o novo nascimento apenas desejando. O novo nascimento não ocorre da vontade do homem, não pode ser ministrado de um para o outro. Mesmo que esse se coloque na postura de um sacerdote, nenhum homem poderá salvar a outro. Agora, a sua ocorrência se dá através de Deus, mas não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, do desejo, da vontade, da ação de Deus. Esta vontade compete somente a Deus, a Ele próprio, e Ele é o único que pode salvar a criatura, os seres humanos. A terceira sequência de raciocínio é acerca de Jesus e a sua encarnação. O versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois de afirmar a perfeita divindade de Jesus, o apóstolo João assevera a sua perfeita e completa humanidade. São 2 naturezas distintas em uma única pessoa, pois assim como Jesus é Deus, ele também é humano. Com isso, o dualismo platônico cai por terra, que asseverava que a matéria era má, pois mesmo sendo homem, Jesus nunca foi mau ou sequer contaminou-se. Cai por terra também o docetismo, e ele é totalmente invalidado. Doutrina que dizia que o corpo de Cristo não era real,
pois o seu corpo era real e tangível. Algumas verdades são destacadas aqui em sua encarnação. Jesus assumiu de fato a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus trouxe salvação para toda a humanidade perdida. Jesus revelou a glória de Deus Pai. Hebreus 1:3, Colossenses 2:9, diz que ele era a expressão exata de Deus, cheio de toda a plenitude da divindade. João foi testemunha da glória moral de Jesus. Ele e muitos outros discípulos. Todos viram a maravilha de sua absoluta vida perfeita. Mas João também foi testemunha reservada no Monte da Transfiguração da glória que revestia o Senhor Jesus, indicando que ele era de fato o Filho inigualável de Deus. E é bem provável que ele tenha esse episódio em mente no momento em que ele faz esse registro. A quarta sequência do raciocínio desse prólogo diz acerca do testemunho acerca de Jesus, versículos 15 ao 18. João Batista, o primo de Jesus, era o arauto, ou seja, ele abre as cortinas e faz a sua apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, no versículo 15, ele menciona que Jesus tem a primazia. Por quê? Porque Jesus existia eternamente com o Pai. Bem antes de João nascer, ele já era. Apesar de João Batista ter vindo ao mundo 6 meses antes de Jesus, ele tinha um conhecimento de sua pré-existência e que ele era a primazia em todas as coisas. A respeito de Jesus, ele tem plenitude de graça. Jesus possui graça como as ondas do mar. Depois de uma, logo vem a outra. Jesus é a graça de Deus. E graça, nós sabemos que é o céu dando o que tem de melhor. Não tem nada mais gracioso, não tem nada mais melhor do que Jesus. Jesus é o cumprimento da lei, versículo 17. Jesus é o fim da lei. A lei é boa, é justa, é santa, mas não nos torna bons, nem santos e nem inculpados ou justificados. Ela pode ferir, mas não pode curar. Por ela, nós somos condenados. No entanto, a lei tem um papel fundamental. Ela pega-nos pelas mãos e nos conduz a Cristo. Só não podemos fazer como a mulher de Ló. Depois que os anjos a pegou pelas mãos, depois que os anjos a conduziram para fora da cidade, prestes a ser destruída por Deus, ela olhou para trás. Olhemos para frente, olhemos para Cristo e mais santos seremos. Por fim, Jesus é o legítimo revelador do Pai, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seu seio. No seio do Pai é quem o revelou. Por quê? Ele é o legítimo revelador. Porque ele é único, ele é unigênito. Não existe outro sequer parecido a ele. Porque além de ser o único, ele também é Deus. Ele é da mesma substância, da mesma natureza do Pai. Terceiro, porque ele está no seio do Pai. E isso indica que ele mantém um relacionamento estreito com Deus, tanto na sua comunhão quanto no propósito. Assim se encerra o prólogo desse quarto evangelho, onde Cristo é apresentado como Deus encarnado, mas também como Deus Salvador de todos aqueles que nele creem. Que Deus possa nos abençoar. É isso, irmãos. Mas uma mensagem foi entregue para nós. Cabe a nós, mais uma vez, como eu tenho o costume de dizer, seguirmos e colocarmos em prática o que foi dito.
compreendermos, estudarmos cada vez mais, nos colocarmos cada vez mais presente, cada vez mais perto de Deus e buscarmos cada vez mais essa intimidade, conhecermos sobre Ele, desenvolver essa proximidade com Deus, desenvolver esse conhecimento de Deus. Quando nós gostamos de algo ou gostamos de alguém ou queremos muito fazer parte de um meio, a gente se dedica, a gente estuda e a gente corre atrás para poder dominar o assunto daquele meio, a gente corre atrás para poder conhecer mais aquela pessoa. Se você quer conhecer mais a Deus, se você ama a Deus, então coloque no seu coração esse desejo de conhecer mais sobre Ele, de buscar mais na palavra dEle. Estaremos passando por mais um momento de oração, posterior alguns louvores novamente e assim vamos encerrar o trabalho nessa manhã. Pai, obrigado pela mensagem que foi trazida, obrigado pois o Senhor capacitou o irmão Josemar. Que o Senhor esteja com ele, com toda a família dele, suas filhas, seus genros, sua esposa. Que o Senhor continue abençoando para que ele nunca desanime e continue sendo essa referência, né? Esse ponto de referência que sempre foi para todos nós como servo do Senhor e sempre disposto e alegre em apresentar a Tua palavra. Esse fogo, que essa chama nunca se apague, que possamos continuar desfrutando e tendo os nossos corações abertos. Agora, falando não só dele, mas também como todos os outros que se dispõem a estudar e trazer a palavra para que possamos receber, né, de uma forma mais clara e como auxílio aí para conhecermos mais a palavra do Senhor. Que o Senhor também continue fomentando em nossos corações a vontade de te conhecer, a vontade de buscar mais da Tua palavra a cada dia, para que também possamos no nosso íntimo, no nosso pessoal, continuar nos desenvolvendo e evoluindo na Tua presença. Essa é a oração que te faço, Senhor. Deixa entregue nas Tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém.